Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz para a Eternidade. Apresento para vocês hoje a história de Tião, mas não me arrependi de nada. Para alguns crimes dizia, bem feito, teve o que mereceu. Esta história se encontra no livro O que eu encontrei no outro lado da vida, da autora Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado por espíritos diversos. Se inscrevam no canal Luz para a Eternidade. Estamos chegando nos 1000 inscritos. E quem não é inscrito, me ajudem, se inscrevam, ative os sininhos das notificações, compartilhem com mais pessoas. Tem muita gente precisando de ajuda. E também não se esqueçam daquele famoso like. Muito obrigada. Luz para a Eternidade apresenta O Umbral. Fui atingido por um tiro. Feriu-me do lado direito do peito. O projétil atingiu meu pulmão. Meu corpo morreu lentamente. Desencarnei agoniado, com falta de ar e hemorragia. Tarde da noite, saí de um bar e fui para casa. Morava nessa época com minha mãe, que me tolerava por dar-lhe dinheiro. Tivera muitas mulheres. Tinha filhos espalhados e por nenhum tive sentimento paternal. Não amava ninguém. Para ir à casa de minha mãe, tinha de passar por um local bem isolado, atrás de um campo de futebol. E foi de tocaia, traiçoeiramente, que me atingiram. Quem atirou nem teve o trabalho de verificar se estava morto. E lá fiquei a morrer lentamente. Senti uma dor tão profunda, tão doída, que caí. Tentei arrastar-me e o fiz por alguns metros. Depois desisti. Tentei atar o ferimento com o lenço em vão. Ele continuou a sangrar. Quem poderia ter me atingido? Tinha tantos inimigos, pensei. Quem atirou demonstrou ser mais esperto que eu. Agoniado, com muitas dores, comecei a ter hemorragia também pela boca e a sentir sede. A sede agoniada dos que perdem sangue. Cenas da minha vida vieram à minha mente, pedaços dos momentos que vivi, principalmente os meus erros, que não foram poucos. Não tive pai. Meus irmãos e eu fomos criados pelas ruas. Minha mãe era uma prostituta que estava sempre bêbada. Minha vida de marginal começou quando criança, de pequenos roubos aos grandes. Matara muitas pessoas. Talvez por isso não sentia a raiva do meu assassino. Deve-se ser frio diante da morte, pensava sempre, até da minha. As cenas vieram tão nítidas, com detalhes, que concluí, isto deve ser porque vou morrer. Mas não me arrependi de nada. Para alguns crimes dizia, bem feito, teve o que mereceu. Como achei também que merecia morrer, o mundo não perderia nada, ganharia sem dúvida, já que a justiça nunca conseguiu castigar-me, nunca fui preso. Sempre fui esperto para safar-me. Parecia que não tinha mais sangue nem forças. Não enxerguei mais. A sede atormentava-me. Não senti mais dores. Escutei. Tião, larga de ser mole. Abandona esse corpo. Ele já morreu. Venha. Senti alguém mexer em mim por algum tempo. De repente, num puxão, levantei e senti alguém me pegar pelos braços e me sustentar de pé. Enxerguei tudo confuso e embaçado. Vi meu corpo numa poça de sangue e 4 vultos. Eram homens que não conhecia. Mexiam ainda no meu corpo, riam e diziam palavrões. Lavaram-me. Entramos numa estranha cidade e depois numa casa. Fui deitado cuidadosamente no chão. Um homem com um olhar estranho aproximou-se e ergueu as mãos sobre mim. Fui me sentindo melhor e passei a enxergar nitidamente. Tião, disse ele, seu corpo morreu e veio ter conosco. Você é igual a nós, valente, assassino e ladrão. Dei ordem para meus servidores retirá-lo do seu cadáver. Assustado? Matou tantos. Sabia que um dia iria morrer, não é? Não são somente as bestas dos bons que sabem desligar o espírito do corpo. Sabemos também. E fazemos isso aos nossos servidores que desencarnam. Você me fez alguns favores. Todos os que quis que matasse, você matou. Aliás,
Você mata fácil. Continuará me servindo. Olhei em volta. Estava num salão. 5 homens, que deveriam ser os servidores, olharam-me silenciosos. Um deles ajudou-me a sentar. Esforcei-me para perguntar ao estranho que me dirigia a palavra. Por que tenho de servi-lo? Deve aprender a ser grato. Ajudei-o. Senão estaria no corpo a senti-lo apodrecer, ou nas garras dos idiotas que assassinou. Você não tem escolha. Serviu-me encarnado. Servirá agora. Não me lembro de ter servido a ninguém. Ora, rio alto. Quando roubava, matava, servia ao mal. Ou acha-se bonzinho e merecedor do céu? Estou no inferno? Aqui tem muitos nomes. Chame como quiser. No céu é que não está. É melhor acatar as ordens. Não costumo discutir. Se você não fosse novato, receberia um castigo. Mas dou-lhe escolha. Fica conosco ou entrega-os aos seus inimigos? Fico! Irá descansar, receberá o que deseja. Quando estiver bem, se apresentará ao meu servidor-chefe e pertencerá ao bando. Ajudaram-me a levantar e fui levado para um quarto. Uma mulher tratou de mim, fiz algumas perguntas a ela. Vim a saber que estava numa cidade de desencarnados, numa organização dos maus, e que o nome certo do local era Umbral. A cidade não era grande, e o chefe, todo-poderoso, era o que me ajudara. Aconselhou-me a obedecê-lo, porque era seu costume castigar os desobedientes de modo terrível. Alguns dias depois, estava bem. Levado pela mulher que cuidou de mim, apresentei-me ao servidor-chefe. Não sei se estou bem. Não gosto de ficar à toa. Apresento-me a você. Senhor, aqui deve chamar a todos os seus superiores de senhor. Gosto de pessoas dispostas. Odeio preguiçosos. Os maus não são ociosos. Os filhos das trevas devem ser eficientes e trabalhadores. Para os preguiçosos, a escravidão. Começará conhecendo a cidade e depois descanse. Ordenou que um dos guardas me mostrasse a cidade. Logo entendi por que deveria obedecer. Só era grande a casa do chefe, que aliás era chamado de imperador. Os outros prédios eram pequenos, as ruas tortas, a iluminação escassa. Para mim, estava tudo bem. Os moradores da estranha cidade eram homens e mulheres, talvez um pouco mais os do sexo masculino. Dividiam-se em 2 classes: os que mandavam, o imperador e seus chefes, e os que obedeciam. A segunda classe era composta por servidores, escravos e torturados. Os servidores de ambos sexos tinham regalias de cidadãos livres. Eram muitos, tinham deveres e trabalhos. Afinavam-se na maldade e nos maus costumes. Para ser um servidor, deveriam ter feito muitas ações más. Os escravos eram os que não davam para ser servidores. Ali estavam para trabalhar no pesado. Tinham lá seus vícios porque não mereciam ser socorridos pelos bons. Foram para os umbrais por ter vibrações pesadas, e a maioria não aceitava a morte do corpo. Ficaram a vagar e foram pegos e presos de acordo com as necessidades da cidade. Eram tratados com desprezo e com muitos castigos, sofrendo horrores. Os torturados lá estavam também por ter vibrações ruins. Eram torturados por uma única razão: vingança por parte de qualquer servidor. São inúmeras as formas de tortura nesses locais, que, infelizmente, são muitos pelo imenso umbral. Fiquei chocado. Não gostava de torturar. Sempre assassinei friamente. Não errava o alvo. Atirava para matar. Para os torturados, a cidade era um local horrível. O local de castigos era uma caverna, buraco com muitas celas e aparelhos de tortura de várias espécies. Buracos escuros com bichos, escorpiões, cobras e etc. Gritos angustiados fizeram com que saísse logo dali. Os servidores desobedientes recebiam castigos pesados, podendo ser rebaixados a escravos. Havia poucas maneiras de entrar na cidade. Era rodeada por muros altos. As entradas com grandes portões eram muito bem guardadas por servidores. Havia nessa estranha metrópole muitos salões de festas, de audiência,
onde o imperador falava aos servidores, local de muito luxo e enfeitado. Além da residência do imperador, que era muito colorida, havia também a de hospedagem, onde alguns amigos dele se hospedavam quando eram convidados. Não havia escolas nem hospitais, embora a maioria dos residentes necessitasse de tratamento e aprendizado. Quem menos sabe, melhor obedece, dizia o imperador. O roxo escuro, o amarelo forte e o preto eram as cores preferidas dessa cidade, embora o vermelho também fizesse parte do colorido. Música barulhenta ouvia-se no salão de dança. Lá, a arte também existe. Os salões têm como enfeite quadros com gravuras obscenas e eróticas. Há também o local de leitura, uma biblioteca. Quase todas as cidades do Umbral estão dando atenção à leitura, formando bibliotecas. Os servidores podiam pegar emprestados livros e revistas sobre sexo, crimes e toda a leitura obscena, erótica, de que certos encarnados tanto gostam. Eu ia à biblioteca raramente para ver as gravuras das revistas e livros, pois não sabia ler. Os prédios restantes eram pequenos e amontoados, servindo de residência aos servidores. A minha casa era um simples quarto que podia decorar como quisesse. Deixei-o como estava. Nunca me incomodei com esses detalhes. Era pequeno, havia um leito, uma mesa, um armário e gravuras de mulheres na parede. Logo estava trabalhando. Para aprender a servir, fiz primeiramente trabalhos de equipe, depois de guarda. Guardar a cidade era tarefa importante. Tínhamos que impedir a entrada dos bons, não deixando entrar intrusos, moradores de outros locais do Umbral, e impedir fugas de torturados e escravos. Trabalhei entre encarnados, tentando arrecadar mais servidores e escravos para nós. Também servíamos a alto preço a um grupo, nossos servidores no corpo de carne, para prejudicar. A seu mando, como outros encarnados, como fazer certas pessoas beber, brigar e etc. Melhor dizendo, participávamos de feitiços, macumbas, trabalhos feitos e etc. Sair dessa organização não é fácil. Não se deserta de um imperador, um chefe, uma organização trevosa. Isso só é possível com a ajuda dos bons. Não quis saber quem era o meu assassino nem me vingar. Achando-se esperto, deveria ele viver e continuar com seus crimes. Depois, a morte não mudou minha vida e não achava ruim viver ali. Não conhecia outra forma de vida. Fazia tudo o que me mandavam. Os castigos horrorizavam-me. Fui logo promovido a chefe. Minha tarefa era de guardar o castelo e o imperador. Trabalho fácil. Participava das orgias e festas frequentes por lá. Estas festas eram organizadas, nada de bagunça. Onde reina a confusão, não há império que aguente, dizia o imperador. Anos se passaram até que surgiu um problema. O imperador reuniu seus chefes e falou: companheiros, sabemos da atuação dos denominados bons. Esses idiotas, em vez de cuidar da vida deles, estão sempre preocupados com os que sofrem por aqui. Não os entendo. Importa-se com nossos escravos e torturados, como se valesse a pena. Se aqui estão, é porque vibram igualmente. A lei da atração não falha. Nenhum bom vem para cá. Dizem que ajudam a irmãos. Bem, isso é assunto deles. Temos tolerado. Bem, para vocês, meus chefes, posso dizer que nunca conseguimos impedir que eles entrassem aqui e levassem os que queriam acompanhá-los. Mas a perda sempre foi pequena. Os que levavam eram normalmente os que há muito estavam por aqui. E logo outros preenchiam seus lugares. Porém, nas últimas semanas, tivemos inúmeras fugas com perda de escravos, torturados e até de alguns servidores. Quero atenção redobrada. Não deverão sair da cidade, só se for por muita necessidade. E deverão sair em grupo. Vou tentar descobrir quem está nos roubando. Preocupo-me, porque sei que não é outro grupo do Umbral. Receio serem os bons. Ficamos todos atentos, mas as fugas continuaram. Aí, descobrimos que era um centro espírita que estava nos atacando. O imperador chamou-me
e mandou que escolhesse alguns servidores fiéis e lá fosse tirar satisfação e ordenar que parassem de mexer conosco, já que não estávamos mexendo com eles. Achando a tarefa fácil, reuni 50 servidores e na hora marcada para iniciar os trabalhos deles, dirigimos-nos para lá. Entramos facilmente no local, que não tinha guardas. Só que estranhamos logo. Os fluidos nos deixaram moles, pesados. Agrupamo-nos, mas não conseguimos nem falar, nem nos locomover. Concluí que caíramos numa cilada. Tentei pedir ajuda ao imperador. Não o consegui. As forças magnéticas que envolviam o local impediram que eu me comunicasse com os companheiros que ficaram na cidade. Os encarnados foram chegando. Ficamos a ver e a ouvir, porém continuamos imóveis. Oraram, falaram de Jesus e de seus ensinos. Aí vimos a equipe desencarnada que ali trabalhava. Eram todos tranquilos, felizes, porém energéticos e firmes. Eram muitos, todos vestidos discretamente, trabalhando com muita ordem. Sua autoridade estava no olhar. Fomos convidados a nos aproximar dos médiuns para receber uma orientação. Alguns dos meus companheiros incorporaram. Fiquei aflito. Vi os dominados, humildes, passando depois para uma outra fila. Chegou a minha vez. O convite foi feito gentilmente. Não quis ir, mas o olhar, a firmeza do autor, fez com que eu obedecesse e me aproximasse do médium encarnado. Um senhor encarnado conversou comigo. Seu olhar expressava bondade, mas não fraqueza. Que faço aqui? Indaguei o raivoso. Não foi você quem veio? Vêm para olhar e não ficar. Por que estão libertando os nossos escravos? Por que mexem conosco? Seus escravos são nossos irmãos tanto quanto você. Somos todos filhos de Deus. Eles não merecem seus cuidados. Estão lá por afinidade. Não são bons. Você é bom. Meu chefe não vai gostar de me ver preso. Não consegui me comunicar com ele desde que aqui entrei. Falei, sem responder a indagação. Quer falar com ele? Pois faça. Num estalar de dedos, pude entrar em comunicação com o imperador. Ele estava tão raivoso que nem me deixou explicar, ameaçando-me com todos os castigos se não fugisse e fizesse minha tarefa. Também nem esperei que terminasse e disse ao encarnado que conversava comigo: pode cortar a comunicação, não quero vê-lo mais. Por favor, dê meu recado a ele. Diga-lhe que trabalhamos por amor e que já é tempo de ele pensar nos seus atos e em suas consequências, no Pai que o ama e em mudar de vida. O imperador ouviu espumando de ódio, foi cortada a comunicação. Pensei, estou perdido. Se me livro daqui, não escapo da ira do imperador. Meu irmão, disse o orientador, deixe esta vida de erros. Oferecemos a você um outro tipo de vida. Venha aprender o bem. Não e não, falei irritado. Era um dos chefes do imperador. Tinha meu orgulho. Não ia entregar-me a um grupo espírita. Sabia que os espíritas eram nossos inimigos declarados, porque sabiam de nossa existência e do que éramos capazes. Como sabia também que, trabalhando com os bons desencarnados, eram capazes de subjugar-nos. De repente, comecei a sentir dores. Vi o ferimento do meu peito aberto, o sangue a jorrar, a agonia de minha morte. Olhei para o encarnado que silenciosamente me olhava. Você é feiticeiro, exclamei. Você incorporado pode ter as sensações da matéria. Talvez necessite colher um pouquinho de sua semeadura. Meus crimes passaram rápido da minha mente, dando-me dores agudas, um retorno do muito que espalhei. Primeiro meus erros encarnados, depois o que fiz como desencarnado. Meu irmão, continuou o orientador, até quando ficará nas trevas do erro? Peça perdão a Deus, sabe que Ele existe, não é? Não consegui responder. O encarnado levou as mãos sobre mim, amenizando meu sofrimento, e pude falar. Sei, Deus existe, mas sinto-me afastado dele. Não quero pedir perdão, são muitos os meus erros. Não mereço, devo ficar no umbral mesmo.
Deus nos perdoa sempre. Quem já esteve sem erros? Você já errou? Vi cenas da existência dele. Foi um feiticeiro. Dominou multidões. Depois vi seu trabalho no bem, reparando seus erros. Decida, meu amigo. Continuou o orientador. Oferecemos a você um novo começo, um modo diferente de viver. Veja para onde irá. Nova visão. Vi um local lindo, claro, com flores, prédios grandes, pessoas tranquilas e felizes. Senti-me um pária. O erro nos poda todas as possibilidades de sermos tranquilos. O remorso doeu. Acreditava em Deus e dele me afastei espontaneamente. Senti naquele momento seu perdão, seu chamado, e entreguei-me. Pedi perdão de modo tão sincero como nunca tinha feito antes. Afastaram-se dos encarnados. Fiquei na fila a pensar nos últimos acontecimentos. Fui transportado para uma escola, a escola de regeneração. Fica dentro de uma colônia. Difere das outras porque não se pode sair sem permissão, nem para ir às outras dependências da colônia. Nessa escola ficam internos que foram como eu, trevosos, seguidores do mal. Nas outras escolas das colônias vão estudar os que foram mornos, os que, sem terem sido maus, não se preocuparam em aprender. Os estudantes dessas outras escolas andam livremente pelas colônias. A escola de regeneração é grande, confortável, com muitos prédios e amplas salas de estudos. Achei tudo claro, a luz solar a iluminar toda a escola, tudo bem organizado e de cheiro agradável. Encantei-me com tantas belezas. Aí pude comparar as duas cidades, a da colônia e a outra, do umbral. Lá tudo era escuro, cores fortes, sujeira por todo lado. O cheiro da podridão exalava de todos os cantos, ruas tortas, prédios feios. Ouviam-se blasfêmias, injúrias, palavrões, assim como gritos de dor e choro. Na escola, não. Tudo era paz. Ouviam-se em determinadas horas músicas suaves e lindas orações. Ninguém ficava ocioso. Todos tinham suas tarefas e as faziam contentes. Eram todos sadios e limpos. Soube que havia lugares para os que se achavam doentes, bonitos hospitais, onde eram muito bem tratados. A escola era cercada por uma rede magnética transparente. Através dela se podiam ver as ruas, prédios e os famosos jardins da colônia. Já no outro dia, conheci toda a escola. Lá não há distinção de alojamento. O de seu diretor era como o de um interno. Eu não tinha educação, nem respeito por nada. Por isso não podia sair da escola. Logo no primeiro dia, pisei num canteiro de flores. Um professor que passava largou seus livros e com carinho replantou o que estraguei. Olhou-me e somente seu olhar me fez ficar corado de vergonha. Desde esse dia, tenho trabalhado na jardinagem. Gosto muito das plantas. Recebemos na escola orientação de como se portar, conversar, até mesmo respeitar a natureza, como também moral cristã e evangélica. Cada interno tem seu alojamento, onde se tem de tudo o que se necessita. Toda a decoração é simples. Gostei das salas de aula, bonitas e claras. Aprendi a ler, a escrever e a ter boa educação. São muitos os professores, são pessoas de conhecimento que mantêm a ordem pelo olhar. Aprendi a apreciar a música e foi com grande emoção que pude ir à biblioteca e ler meu primeiro livro. A biblioteca é linda, grande, com muitos livros de conhecimentos gerais, evangélicos, espíritas e espiritualistas. Qual foi minha surpresa, meses depois, quando vi o imperador a passear pelo jardim da escola? Estava diferente, tanto quanto eu, limpo. Não vestia mais roupas extravagantes, mas um traje simples, com o distintivo de nossa escola. Imperador! Exclamei temeroso. Não tenha medo, Tião. Nada sou, ou sou tanto quanto você. Chama-me de Álvaro, é este meu nome. Como veio parar aqui? Indaguei curioso. Acho que foi do mesmo modo que você. Odiei aquele grupo espírita
e o encarnado que os orientava. Na nossa cidade não ficou nenhum escravo e os torturados servidores foram escasseando. Parti para guerrear com o orientador encarnado, porém ele não era de guerra. Sua paz desmontava minhas armadilhas. Pedi auxílio para outros chefes das cidades do Umbral, mas ninguém quis me ajudar. Resolvi enfrentar diretamente o encarnado e fui ao centro espírita. Vi que a equipe desencarnada que com ele trabalhava era maior e mais poderosa que eu. Tentei argumentar. Desmontaram meus argumentos com sabedoria. Não se impressionaram e até anularam muitas magias. Pela primeira vez, senti-me vazio, um inútil, infeliz, sem forças para nada, e pedi perdão a Deus. Sempre tive muito medo de Deus e de seus castigos. E entendi que o Pai me ama e que continuo sendo seu filho. Aqui estou para mudar. Afastou-se pensativo. Após anos de estudos, mudei. Pouco ficou do Tião de outrora. Hoje me chamo de Sebastião. Estou tranquilo, consciente de meus erros e de que posso repará-los com estudo e trabalho, o que faço com gosto. A escola de regeneração só existe em algumas colônias. Seus mestres são experientes de muitos conhecimentos e paciência. Depois de ter realmente mudado interiormente, o interno sai da escola, podendo escolher reencarnar, trabalhar desencarnado ou continuar estudando. Escolhi trabalhar. Hoje, sirvo ao centro espírita que me orientou. Tenho pelo orientador encarnado um amor filial. Encanto-me com suas palestras e orientações. Recordo-me sempre com imenso carinho da escola de regeneração, de seus prédios, salas de aula, jardins e da biblioteca. Tenho sincera gratidão por meus ex-mestres, esses servidores fiéis do bem que me ensinaram, instruíram, fazendo-me de necessitado um ser útil. Felizes os que querem aprender e se esforçam por fazê-lo. Louvo aos que ensinam. Assinado, Sebastião. Muito, muito obrigado. Amigos, orai e vigiai. Já nos dizia o Mestre Jesus. Quem ora está em constante contato com o plano espiritual superior. E quem vigia está sempre atento para suas atitudes perante as provações e expiações da carne. Para redimir-se com os erros do passado, precisamos acertar o presente, para que encontremos um futuro de bênçãos e alegrias. Confiar na providência divina e fazer a nossa parte diante do processo evolutivo é a melhor maneira de se evitar o umbral. Peço que se inscrevam no canal, ative os sininhos das notificações, compartilhem e deixem um like. Gratidão.